E aí, pessoal, mais uma vez aqui o professor Wagner Júnior com vocês. Agora eu vou falar em função do segundo grau, função biquadrada, tá ok? Então não esqueça aí de curtir, se inscrever no nosso canal, ative aí as notificações, dá essa moral pra gente aí, porque quanto mais tiver curtida, nos ajudando aí, o pessoal compartilhando, né, o pessoal se inscrevendo, a gente pode estar publicando mais e mais assuntos para vocês. A ideia do canal é essa, ajudar vocês, tá legal? Então, para isso, precisamos também de ajuda. Então, vamos nessa. Então, vamos lá, pessoal. Função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Tá? Quadrática, biquadrada, tá? Função quadrática. Ela vem da quê? Da equação do segundo grau. Qual é? Nós vemos que a função também não deixa de ser uma relação, tá? De A em B, tá ok? O f de A em B, tá? Nos reais, sempre nos reais, tá ok? O que acontece aqui? Onde que eu tenho que a minha função f de x, ela é a x ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é a nossa função do segundo grau, tá ok? Do segundo grau. Onde que nós também aqui temos o a, que nem na função do primeiro grau, o b aqui é outra situação e o c faz o mesmo papel também da função do primeiro grau, que o c aqui é onde o gráfico toca o eixo y, tá? O A é a que vai determinar a concavidade, tá? Então aqui, ó, nessa função do primeiro grau, do segundo grau, para a gente achar a raiz, é a mesma coisa do primeiro grau. Raiz da função. A raiz da função é eu igualar a função a zero, correto? É pegar essa função do segundo grau aqui, ax ao quadrado, mais bx, mais c, igualar a zero, tá? Então, com isso, eu acho que a raiz da função, tá bom? A raiz da função. Nós temos aqui. Tá. O que mais, professor, tem nisso aqui? O gráfico da função do segundo grau, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. É uma parábola. Pô, professor, parábola? Sim, é uma parábola, né? Isso aqui é uma parábola. Tá ok? É uma parábola, um sorrisinho, ó, um sorrisinho. Tá com um sorriso feliz, ó, e você aqui, ó, com um sorriso triste, tá? Eu tenho essas duas situações de parábola, um sorriso feliz, um sorriso triste, tá ok? Eu tenho aqui, então, o gráfico dela é uma parábola, tá? No eixo x e o eixo y. O que eu falei para vocês, a mesma coisa lá, onde que eu tenho que o a da nossa função, o a, tá? O a aqui, ele tem duas situações, como na função do primeiro grau. Pô, como assim, professor? Olha aqui. O a maior do que zero. E aqui eu tenho o a menor do que zero. Na função do primeiro grau, o a maior do que zero é uma função crescente. O a menor do que zero é uma função decrescente. Agora aqui não tem essa parte de crescente e decrescente, porque a parábola ela tem as duas situações ao mesmo tempo, tá? Eu vou mostrar. Então aqui, o que nós temos? Quando o a for maior do que zero, eu tenho o meu sorriso feliz que eu tenho, concavidade para cima, feliz. Isso aqui vamos chamar de feliz, tá? Sorrisinho feliz. Quando
o meu A for menor do que zero, ele for menor do que zero, eu tenho o meu sorriso triste, com cavidade para baixo, tá? Triste. Então, para cima, com cavidade para cima, feliz, com cavidade para baixo, triste. Então, o A maior do que zero, ele nos dá o quê? Com cavidade para cima, boquinha aberta para cima, né? Com cavidade para cima, feliz. O A menor do que zero, com cavidade para baixo, triste. Tá? Isso é a análise do A, correto? Vamos continuar aqui. O senhor falou, professor, que o C é a mesma coisa. Sim, o C, opa, caneta, o C aqui é o ponto em que o gráfico toca o eixo Y, tá ok? Então, aqui eu tenho que é o gráfico, né, o ponto C, toca o eixo Y, tá? O eixo Y. Pô, professor, não estou entendendo direito não. E o B? Calma, vamos ver isso aqui com muita calma agora, tá? Vou fazer um gráfico aqui. Tá? Não vou nem entrar profundo nele agora. Então, vou fazer aqui um gráfico aqui, ó. Tem o meu eixo Y. Opa, caneta sempre jogando contra o professor. O professor esquece. Y. Ó, X. Ok? Então, eu venho aqui, ó. X. E venho aqui com Y. Tá? O zero. Vou colocar aqui uma boquinha feliz. Tá legal? Isso aqui, ó. Essa boquinha feliz aqui para ele. Tá bom? Uma boquinha feliz. Vou colocar do outro lado aqui uma boquinha triste. Tá? Vou analisar separadamente, tá? Não quer dizer que os dois estão fazendo interseção, não. Só analisando separadamente, tá bom? Onde que eu tenho aqui? Ó, eu tenho, nessas duas extremidades, eu tenho a nossa raiz. Ó, eu tenho aqui nossa raiz, R1. Opa, ficou embolado aqui, feio demais. Eu tenho aqui nosso R1, né, ou R2. 1, 2, 3. Aqui eu tenho nossa raiz, x1, x2. Porque é uma equação de segundo grau, né? Nesse caso, tem duas raízes reais e diferentes. Tá? Nesse caso daqui, da boquinha triste, também eu tenho aqui, ó, nossa raiz, x1 e x2. Correto? Agora, a letra C. A letra C está onde, professor? Está aqui, ó. Esse aqui é o ponto que toca, letra C. Esse aqui é o ponto que toca, letra C. Tá legal? Tocou no eixo Y, é o ponto que se toca. Tá ok? Observem aqui, né? Ficou até um pouco embolado. Vou fazer um outro aqui para te mostrar o B. O B. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Tá? Então, aqui, ó, nosso eixo X. Opa, já tô até eu tô em cima ali, ó, nosso eixo Y. Deixa eu subir aqui, para não atrapalhar. Aqui é a origem, tá ok? Vou fazer aqui, ó, nosso sorrisinho. Vou fazer feliz, tá? Depois a gente vai analisar tudo. Eu tô com ele aqui assim, ó. Não, não é isso que eu quero, não. Eu vou confundir vocês. Espera aí, aqui. Tá aqui. Onde que eu tenho aqui as minhas raízes, correto? Tá aqui raiz, raiz. Vou estar sempre repetindo raiz, tá ok? Aqui ele tocou, é o C, tá?
Agora, olha só, eu aqui, nesse meio, vou dar um traço aqui, um outro traço, eu vou falar nisso agora, mas eu gosto de fazer assim, eu vou puxando uma coisa, vai puxando a outra, sem muita demarcação. Então, um assunto foi puxando o outro, já vou falar aqui, tá vendo? Aqui é o meio. Nesse meio aqui, esse ponto aqui que está o meio, opa, já esqueci de desmarcar. Esse ponto que está aqui, que é o meio, a gente chama de vértice, é o V. É o vértice da parábola. Vértice, tá? Aonde que tem? Você vê aqui, ó. Você está vindo aqui, ele está descendo. Então, nesse ponto aqui, ela é decrescente, está descendo, decrescente. Nesse ponto, a partir daqui para lá, ó, ela está o quê? Subindo, ela é crescente. Então, o vértice da parábola, o vértice do gráfico, decide ali que ele vai, quando ela acaba, para de decrescer e começa a crescer, ou vice-versa, tá legal? Então, ele tocou aqui, na parte decrescente. Se ele tocou na parte decrescente, o nosso B, ele vai ser menor do que 0, tá ok? Guardem isso. Se ele toca na parte crescente, o B é maior do que 0. Então, repetindo o B aqui, ó, o B, se o gráfico tocar na parte decrescente, o B vai ser menor do que 0. Se o gráfico tocar no eixo Y na parte crescente, o B será maior do que 0. Correto? Nós vimos isso aqui. Por que isso, professor? Porque em cima do B, né, nós já vimos o A, aqui é o B. Opa! Trocando a caneta, nós vimos o B. Nós vimos o A lá, ó, maior do que 0. E o C? Pô, professor, não viu o C. Pô, mas olha só, o C está na cara. O C está na cara de vocês. Como assim, professor? O C acima da origem, ele é maior do que 0. Abaixo da origem, ele é menor do que 0. Então, acima da origem, vai ser positivo. Abaixo da origem, ele será negativo. Tá ok? Até aí, tranquilo? Pô, professor, embolou aqui. Calma. Eu sou assim mesmo. Vamos embora. Agora, nós vamos ver. Eu falei no vértice, não falei no vértice? Falei no vértice. Então, vamos ver agora o estudo do vértice? Tá. Antes da gente ver sinais, essas coisas, então eu vou fazer aqui 2 gráficos. Opa, esqueci de mudar a caneta. Vou fazer aqui 2 gráficos. O eixo Y, meu eixo X, meu eixo Y, meu eixo X. Correto? Onde que eu tenho aqui X, Y, X, Y, 0, 0. Vou fazer dois sorrisos, tá? Vou trabalhar com 2 sorrisos. O sorriso feliz e o meu sorriso triste. Tá aqui. Tranquilo aí? Meu sorriso feliz e meu sorriso triste. Só que aqui o meu sorriso triste vai pegar, vai confundir aqui. Deixa eu trazer ele mais para cá um pouquinho. Ó, meu sorriso triste. Observem agora. Brincando do sorriso, aqui eu tenho vértice, correto? Aqui eu também tenho vértice. Essa situação aqui ocorre quando o A ele é maior do que 0, correto? O A é maior do que 0. Nessa situação aqui a gente tem o quê? O A menor do que 0. Opa, foi até bom olhar, que às vezes eu não vejo, gente, quando eu estou escrevendo, é porque o OBS ele está numa tela e eu estou escrevendo em outra. Então eu tenho que ficar toda hora olhando para o lado e eu acabo esquecendo. Tá ok? Por isso que às vezes eu atropelo aqui. Mas continuando. Tá. E todo ponto do gráfico, vocês lembram que todo ponto, ele tem o quê? Todo ponto, deixa eu até fazer ele tracejado, ver se eu consigo. Todo ponto eu tenho meu par ordenado, ó. Aqui é o meu X,
e aqui eu terei o meu y. Aqui eu também tenho o meu x e aqui eu tenho o meu y, correto? Eu tenho esse ponto, onde aqui é x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y, tá? Então, eu tenho aqui o meu ponto xv do vértice, yv do vértice. Aqui é a mesma coisa, xv do vértice, yv do vértice, correto? Até aí, tranquilo, sem problema nenhum. Então, continuando. Continuando, meu povo. Eu venho, o que mais aqui que eu tenho? Olha só, a nossa boquinha, esse vértice, ele está abaixo, não é? A boquinha do sorriso. Quando eu tenho o sorriso, esse ponto aqui é máximo ou é mínimo? Então, esse ponto com cavidade para baixo, boquinha feliz, nós calculamos o ponto mínimo da função. E esse aqui que está no alto, está triste, mas ele tem o quê? O ponto máximo. Certo? Ele tem um ponto máximo. Pô, professor, olha só, boquinha sorriso, eu tenho ponto mínimo. Boquinha triste, sorriso triste, eu tenho o quê? Sorriso feliz, mínimo. Sorriso triste, eu tenho máximo. Correto? Agora, quem é que determina pra gente o ponto máximo e o ponto mínimo? O x ou o y? É o y, não esqueça, é o y, que é a nossa imagem, tá? A imagem. Por que é o ponto mínimo da função? Que daqui para baixo não acontece mais nada. Só vai acontecer daqui para cima. É aqui que eu tenho domínio, aqui eu tenho a imagem, certo? Vou traçando aqui, vou tendo as minhas imagens, correto? Meu ponto mínimo. E aqui é o contrário. O que eu vou ter aqui? Se aqui é meu ponto máximo, para cima não acontece mais nada, só acontece daqui para baixo, correto? Daqui para baixo ele só vai diminuindo, daqui ele só vai aumentando, tá? Máximo e mínimo. Pô, professor, e como é que eu calculo, como é que eu vou saber esses pontos, esses vértices aí? Calma. Lembrando a equação do segundo grau, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau sem ser com soma e produto? A gente resolve ela por Bhaskara, não é isso? Como é que é Bhaskara mesmo? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, correto? Não é isso que a gente vê? Onde que b... 1, 2, 3. Onde que b, ele é o quê? b ao quadrado menos 4ac é o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, correto? Que a gente calcula separar. Calcula primeiro o delta, depois calcula isso, aquilo outro. Sim, então tem que tomar cuidado quanto a isso. Por quê? No ponto máximo e no ponto mínimo, a gente vai depender disso aqui. Ô, professor, então vamos ver, calma, isso aqui é tranquilo, gente. Vai ver no exercício. Ó, subindo aqui nossa página, eu venho para cá. Onde que eu tenho? Para x, v, eu tenho que é menos b sobre 2a. Isso aqui já é notório, tá? Então, para calcular o x do vértice, é menos b da função, da equação, né, da função sobre 2a. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. É isso aqui. Correto? Onde, então, que o nosso vértice, ele fica como? O vértice, ele é xv, que é menos b sobre 2a, e yv, que é menos delta sobre 4a. Correto? Então, aqui que a gente vai calcular nosso ponto máximo, nosso ponto mínimo em cima da nossa função. Pô, professor, estou meio perdido. Então tá, vamos ver aqui no exemplo. Vamos ver essa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3.
Tá? Essa aqui é meu f de x, essa é a minha função que a gente vai dar uma analisada nela, correto? Então vamos ver. Tá. Separando aqui, eu vou analisá-la aqui, porque nem nós fizemos separadamente lá. Eu tenho... Aqui, ó, nós temos o A. Aqui é igual a 1. Correto? O A é igual a 1. Se o A é igual a 1, ele é maior do que 0. Se ele é maior do que 0, nós temos o quê? O sorriso triste ou sorriso feliz? Nós teremos o sorriso... O quê? Entendi? Feliz. Correto? Feliz. Agora eu venho aqui embaixo e vejo que quem é o C? O C é menos 3. Então é onde ele vai cortar o ponto no menos 3. Tá ok? Então ele vai partir no menos 3. Ele tem aqui duas raízes. Será que são duas raízes diferentes? Duas raízes iguais? Vamos ver. Tá, então ele pede, vamos montar esse gráfico, vamos montar o gráfico dessa função, calcular se ele tem ponto de máxima ou de mínima. Já vimos que o ponto dele é de mínima. O vértice daqui é mínimo. Tá legal? Então vamos ver. Para calcular, montar o gráfico, eu sei que ele vai cortar em menos 3, mas eu quero saber a raiz, as raízes dele. Então tem x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vou fazer por Bhaskara porque eu vou precisar aqui do delta. Então eu tenho que delta é igual a b ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado menos 4ac menos 3. Então delta é igual a 4, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12, né? Mais 12. Então nós temos um delta igual a 16, correto? Delta está aqui, 16. Vamos continuar. Então aqui a gente vem para x é igual a menos b. Quem é o b? O b é menos 2, né? Deixa eu até botar ele aqui. b é menos 2. Então, menos b, menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? De delta sobre 2a. 2 vezes a, que vale o quê? Vale 1. Certo? Então, x vai ficar menos com menos, mais 2, mais ou menos a raiz quadrada, quem é delta? 16, sobre 2. Continuando aqui, nós teremos o quê? Que x é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Então, nós temos duas raízes, né? Então, eu tenho a primeira, que eu vou chamar de x, que vai ser igual, vamos botar aqui x1, que é igual a 2 mais 4 sobre 2, que vai ser 6 sobre 2, igual a 3. Então, eu tenho a primeira raiz igual a 3. Eu terei agora a minha segunda raiz, x2, vou subir, que eu vou ficar em cima. Eu tenho que x2 é igual a 2 menos 4 sobre 2. Eu vou ter menos 2 sobre 2 igual a menos 1. Correto? Então, nós temos essas duas raízes aqui. x1, 3, x2, menos 1. Então, vamos montar o gráfico primeiro? Sim, vamos montar o gráfico. Mas só que para montar o gráfico também, vamos calcular o vértice. Como eu vou calcular o vértice? O vértice, ele é o quê? xv, que é menos o quê? B sobre 2A, e yv, que é o quê? Menos delta sobre 4A. Calculando xv, eu tenho menos B. Quem é o B? Quem é o B lá em cima? Que eu acabei agora esquecendo aqui. Deixa eu abaixar para ver. Ah, tá aqui. Que não é B ao quadrado? É menos 2. Menos 2 sobre 2A. O A vale 1. 2 vezes 1. Então, menos com menos é mais. Ficou 2 sobre 2. XV vale 1. Certo? XV vale 1. Então, XV igual a 1.
Agora o YV. O YV é menos delta. Delta já calculamos lá, que é 16. Ó, menos 16 sobre 4A, que é 1. Eu tenho menos 16 dividido por 4, vai me dar menos 4. Então, o YV é menos 4. Montando o par ordenado do vértice, que fica assim, ó, vértice é igual, vértice é o par ordenado 1 e menos 4, que é x e y, correto? Montar agora esse gráfico, fingindo que esse aqui é o nosso gráfico perfeito, tá? Aqui eu tenho as raízes, 3 e menos 1. Aqui 1, esse aqui seria o nosso vértice, ó. Tá vendo? Mesmo assim ainda bateu aqui, ó, 1 e menos 4, tá? 1 e menos 4. E aqui, nesse ponto aqui, é a nossa letra C, que é o que? O C da função, agora eu não me recordo quanto, é menos 2? Cadê o C da função? É menos 3 o C da função. Então, o C da função é menos 3. Então, aqui é o menos 3 da função, correto? É o menos 3. Então, tirar daqui para não embolar, esse ponto aqui é o nosso menos 3, tá? Então, o A é maior que zero, as duas raízes reais e diferentes, tá ok? Aqui é o nosso vértice, tá? O ponto é mínimo. Isso acontece para as duas situações, tanto para a função crescente e a função decrescente, tá legal? Então, aí nós já aprendemos a calcular o vértice da função. Vamos ver o nosso estudo dos sinais, tá? Estudo dos sinais. Estudo dos sinais. Como seria o estudo dos sinais? Eu tenho meu eixo x, tá? Nessas duas situações, x. Eu tenho a minha boquinha feliz, meu sorriso feliz, e eu terei meu sorriso triste, certo? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho meu vértice, ponto, que é mínimo, sempre lembrando, tá? O que o vértice, o ponto máximo. Aqui nós temos o que? As raízes, correto? As raízes, duas raízes reais e diferentes. E agora eu tenho o que? Olha, aqui é o eixo x, aqui é o eixo x. Aqui para baixo ele é negativo, daqui para cima ele é positivo, né? Por causa da origem. A mesma coisa aqui, tá? Negativo, positivo por causa da origem, correto? Então, com isso, o que eu vou ter? Eu venho aqui em cima, ó, à direita, mais, essa parte da boquinha tá abaixo, não tá? Então, aqui é menos, e aqui tá em cima, correto? Mais. Então, o que está abaixo do eixo é menos, o que está acima é mais. Aqui é a mesma coisa, ó. Agora, o que está acima? Somente a boquinha. Então, aqui é menos. E aqui vai ser mais, e aqui vai ser mais. Correto? Então, esse é o estudo do sinal. Numa função onde o A é maior do que zero, o A é maior do que zero, eu tenho as extremidades direita e esquerda positiva no centro negativo. Quando o A for menor do que zero, eu tenho o quê? No centro, acima, que é negativo, as extremidades direita e esquerda abaixo, positiva. Tá legal? Então, esse é o estudo do sinal da função quadrática, tá? Quadrática. Vê o que eu estou falando para vocês de um jeito informal, tá? Para poder ficar mais tranquilo, vocês ficarem mais soltos do que eu botar tópico 1, tópico 2, isso, aquilo, outro. Não, conforme está vindo eu estou falando. Pode estar até fora da ordem, mas está tudo aí, tá? Então, nós já vimos o quê? Nós já vimos as raízes, que é igual a zero. Já aprendemos a ver quando o A é maior do que zero, o B é maior do que zero, o C é maior ou menor que zero, tá ok? A concavidade para cima e para baixo, ponto máximo, ponto mínimo, como se calcula, como se monta um gráfico, tá? O estudo dos sinais. Agora, observe uma coisa.
Nós calculamos, vimos delta lá, correto? Delta. Quando a gente calculou o delta lá, delta deu 4, não deu 4? Então, delta foi maior do que 0. Delta maior do que 0, correto? Guardem isso, delta maior do que 0. Nós calculamos lá que delta foi o quê? Deu raiz de 16, raiz de 16, 4. Delta maior do que 0. E a função, você lembra como é que a função era? Com cavidade para cima ali, não foi? Então, quando eu tenho um delta maior do que 0, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. Observe que essas duas maneiras que eu estou colocando para você, sempre aqui, sorriso de feliz, sorriso triste, né, com cavidade para cima, com cavidade para baixo, sempre eu estou mostrando com duas raízes reais e diferentes, tá? Então, quando eu tenho aqui o A maior do que 0, então a gente vai ter esse jeito aqui, ó, o A maior do que 0, eu tenho as duas raízes diferentes. Eu tenho aqui, com o meu A menor do que 0, eu vou ter desse jeito aqui, ó, duas raízes e diferentes, correto? Aproveitando o desenho, aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo, correto? Então, com isso aqui, ó, nós já vimos delta maior do que 0, tá ok? E aqui nós vimos com A maior do que 0 e A menor do que 0, duas raízes reais e diferentes, ok? Agora, quando você estiver calculando lá e você, esqueci de mudar a caneta, você está calculando e achou delta igual a 0. Opa, professor, delta igual a 0. Como seria isso? Quando delta for igual a 0, nós teremos duas raízes reais e iguais. Como assim, professor? Duas raízes reais iguais. Você calculou delta, delta deu 0. Raiz de 0 é 0. Então, se você viu lá em cima, duas raízes reais iguais. Se você está calculando lá f, aí você calculou lá x é igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0. Raiz quadrada de 0 é 0, correto? Né? Sobre 2. Como ficaria isso aqui? X é igual a menos 3 meios, mais ou menos 0. Então, você tem aqui duas raízes reais e iguais, certo? Aqui vai dizer, porque você tem duas raízes, então raízes reais e iguais. Então, quando você for ver no gráfico, isso fica da seguinte maneira. Deixa eu montar aqui. Eu tenho o A maior do que 0, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Eixo X, aqui, ó. Você vê que ela não vai passar, ela vai ficar aqui, ó. Esse é o vértice, vai tocar no eixo X, ele não passa. Então, o nosso sinal aqui, aqui é positivo e aqui é positivo. Ele não tem a parte negativa. Então, aqui é x1 igual a x2. Ele tem duas raízes reais iguais, raízes iguais, tá? E quando o A for menor do que 0, a gente faz aqui do mesmo jeito, só que ele fica aqui embaixo, ó. Ele fica aqui, ó. Deixa eu traçar mais acima aqui. Ele faz isso aqui, ó. Certo? E desce. Então, aqui, ó, ele é o nosso vértice, ok? Então, aqui eu só tenho negativo e negativo. Não terei o positivo, tá ok? Continuo tendo também duas raízes reais iguais. x1 igual a x2, tá?
duas raízes reais iguais. Então tem que guardar essa coisa aqui para delta igual a zero. E quando acontecer de delta, você está calculando delta for menor do que zero. Como assim, professor? Você estiver calculando delta, for tirar a raiz de um número negativo, menos 4. E aí? Se acontecer isso, dentro dos reais, não existe raiz aqui nos reais, porque a gente está trabalhando no conjunto dos números reais, então não existe raiz nos reais, tá? Não existe raiz, não vai ter raiz. E como é que fica isso, professor? Fica dessa seguinte forma: o A maior do que zero, nós teremos o quê? A boquinha feliz, correto? Então ela fica aqui, ó. Não toca, não tem raiz. Se não tem raiz, ele não toca no eixo. Então o nosso sinal fica aqui, ó. Mais, tudinho. E quando o A for menor do que zero, tá? Eu tenho aqui o nosso gráfico, o nosso eixo X. Então nós teremos ele dessa forma: concavidade para baixo, sorriso triste. Nós temos aqui os sinais, né, negativo, tá? Então guardem isso, gente, isso é de suma importância, como tudo na matemática é de suma importância. Então delta menor que zero, né? Delta maior que zero e delta igual a zero, tá? Então isso vai fazer com que a gente analise. Vai ter questão que ele vai perguntar, questão teórica: essa função, existe raiz para a função? 2 raízes, 3 raízes, o que é? Então, em cima do delta que você vai calcular, tá ok? Então, eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci de falar alguma coisa, só colocar nos comentários também, porque, como eu falei para você, não fiz nenhum croquis, não fiz nenhum roteiro. Estou falando aqui direto, tá? Sem uma sequência, que é para ver se a gente modifica aquele negócio ordenado. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, né? Eu sempre gostei de dar minhas aulas assim, sem enumerar. E coloco uma coisa e dali vai puxando uma. Se eu tenho um quadro, uma lousa bem grande, que nem eu tinha nos cursinhos, eu ia puxando seta, ia falando de uma coisa, falava muita coisa ao mesmo tempo, tá ok? Então eu acho que agora já falei, né? O domínio, né? A imagem é o X, é o Y, desculpa, a imagem é o Y, tá? E depois eu vou falar na inequação, essas coisas todinhas. Então vamos ver uns exercícios aí. Qual é a função do segundo grau cuja única raiz é menos 3? Opa, olha só, nós acabamos de ver ali, única raiz, quer dizer que x1 é igual a x2, ele é menos 3. Quando acontece isso, quer dizer que o delta foi igual o que? A zero, né? Quando ele calculou delta igual a zero. Duas raízes reais iguais, tá? Então, cujo passa pelo ponto A, passa em x, que é menos 2, e em y, que é igual a 5. Então tá, como a gente escreve a nossa função do segundo grau? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, correto? Para eu calcular as minhas raízes, né, nós vimos o quê? Que a função f de x é igual a que multiplica x menos x', tá? Que multiplica x menos x duas linhas, tá? Então, eu não falei isso na teoria, mas vou falar agora no exercício. Então, isso aqui são as raízes, tá ok? Que nós temos. Onde ele falou o quê? Né? Que é a fatoração lá. Onde que ele falou o quê? Que o f de x, que o x1 é igual ao x2, não é isso? Menos 3. Então, vem para cá, que f de x é igual ao a, que multiplica x menos 3,
correto? Opa, ficou embolado ali, ó. X menos 3, que multiplica x menos 3. Legal? Então, eu venho que o f de x é igual ao a, que eu vou ter x mais 3, que multiplica x mais 3. Tá? Um produto notável. É isso que eu queria falar ali e acabei não falando. F de x é igual ao a. Eu faço a minha distributiva, ó, x ao quadrado mais 3x mais 3x mais 9. Então, o f de x é igual ao a, que multiplica x ao quadrado mais 6x mais 9. Ô, professor, já achamos a nossa equação do segundo grau. Será que tem aqui? Ih, professor, não tem. Claro, porque nós não achamos. A gente sabe quanto vale o A? Não, o A está aqui, ó. Tem que calcular o A. O A. Sendo que eu sei que olha aqui, como é que eu vou calcular o A? X vale quanto para o ponto A? No ponto A, x vale menos 2, o Y vale 5, correto? Então, ele quer dizer, isso aqui ele quer dizer assim, ó, que o F de menos 2 é igual a 5. Isso que ele falou ali, que o F de menos 2 é igual a 5. Então, se eu substituir aqui, ó, se eu substituir agora aqui, ó, eu vou falar aqui, A, que multiplica, o x vale quanto? Menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais 6, que multiplica menos 2, mais 9, é igual a quanto? A 5. Então, nós teremos aqui que o A, que multiplica menos 2 ao quadrado, é 4. 6 que multiplica menos 2 é menos 12, mais 9, que é igual a 5. Eu tenho que 4 com menos 12 me dá menos 8. Menos 8 com mais 9 me dá 1. 1 vezes A igual a 5. Logo, o A vale quanto? 5. Correto? O A vale 5. Então, agora, eu vou fazer o quê? Substituir lá e fazer a minha distributiva novamente. Então, eu venho aqui. Vou botar ali que o f de x, ele é igual a 5, que multiplica quem? X ao quadrado mais 6x mais 9. O f de x é igual a 5x ao quadrado mais 30x mais 45. Agora observe e vê se a gente tem essa opção. 5x ao quadrado mais 3x mais 45. Vamos ver se a gente tem lá. Ó, letra A. 5x ao quadrado mais 30x mais 45. Não foi isso que nós achamos? Ó, volta de novo lá para a gente ver, ó. Opa, até esqueci de botar aqui, ó. Professor, foi até bom que eu esqueci de botar aqui, ó. 30x, correto? Multipliquei e não botei, só botei 3. Em qual dos gráficos seguintes está melhor representada a função real, variável real dada por y igual a x menos 3 ao quadrado mais 2? Opa! Então, nós temos ali, ó, um termo ali, ó, que é x menos 3 ao quadrado, que é a diferença do quadrado, né? O quadrado da diferença, desculpa, o quadrado da diferença. Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, mais 9. Ok? Então, esse aqui. Então, reescrevendo o y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, mais 2. Então, reescrevendo agora, novamente, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 11. Tá aqui. Então, com essa aqui, vamos calcular delta, para a gente ver aqui. Delta vai ser o quê? B ao quadrado,
né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 11. Delta é igual a 36 menos 44. Delta vai ser igual a menos 8. Ih, delta é menos 8. Se delta é menos 8, delta menor que zero, não existe raízes nos reais, correto? E ele fala nos reais, então não existe raiz, não vai tocar. Então esse aqui eu elimino esse daqui, eu elimino esse daqui, fico só com esses dois, correto? E quem vai decidir para a gente ali? O vértice que vai nos orientar, vértice, tá? Que é o que? O XV e o YV. Então vamos ver. XV menos B sobre 2A. Quanto é o B? 6. Menos 6. Menos com menos 6 sobre 2. Vai me dar 6 sobre 2, 3. Certo? 3. Tá aqui. Esse aqui eu já até elimino, que ele me deu 2. E o Y? O Y está aqui. O Y do vértice é menos delta sobre 4A. Logo, nós teremos menos 8 sobre 4. Vai me dar 8 sobre 4 igual a 2. Correto? Então, é a letra D. Né? Nossa alternativa é a letra D. Ok? Analisando sobre aquilo que nós estudamos aí sobre o delta. Tá? Letra D. Vamos para outra. O trinômio AX ao quadrado mais BX mais C representa na figura. A afirmativa certa é o quê? Olha só. A maior ou menor que zero. Primeira coisa. O sorriso é triste. Com cavidade para baixo. Logo aqui o A é menor do que zero. Então, onde tem A menor do que zero, eu elimino. Aqui, ó, A maior que zero, eu elimino. Só eliminamos uma. Puxa. Agora vamos ver logo de cara o que é mais fácil. O B. O C, ó. Aqui é C. Se aqui é o C está abaixo do zero. Se ele está abaixo do zero, o C é menor do que zero. Se o C é menor do que zero, vamos ver, onde tiver maior, a gente elimina. Opa, essa aqui e essa daqui eu elimino. Só fico com essas duas. Agora vamos analisar o B. Aqui está tocando no B. Esse aqui é o B. Aqui é o vértice. Aqui sobe e aqui desce. Está tocando na parte decrescente. Se está tocando na parte decrescente, o B é menor do que zero. Então, letra B. Legal, gente? Viu como é que é tranquilinho isso aí? A equação do segundo grau, ax ao quadrado menos 4x menos 16 igual a zero, tem uma raiz cujo valor é 4. A outra raiz será quanto? Quanto vai ser a outra raiz? Se ele tem uma que é 4. Ih, professor, que complicação. Não, não é complicação. Vamos analisar com calma. Então, se uma raiz é 4, então x é 4. Se o x é 4, para quando? Para quando o f de x foi o quê? Foi 0. Então, está aqui igualado, eu vou pegar o quê? Que o a, que multiplica 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 4, menos 16, igual a 0. Eu tenho 16a menos 16 com menos 16 igual a 0. 16A é igual a 32, correto? 16 com 16, 32 vai para lá positivo. O A é igual a 32 dividido por 16, portanto, A igual a 2, tá? Então, achamos a letra A da função. Então, essa função a gente vai reescrever da seguinte maneira, que 2x ao quadrado menos 4x menos 16 é igual a 0. Tá? Essa é a função. Vou fazer por soma e produto. Então, para facilitar nossa conta, vou dividir tudo aqui por 2, que não vai alterar em nada. Então, aqui fica x ao quadrado menos 2x
menos 8 igualei a zero. Onde que aqui eu tenho produto e aqui eu tenho a soma, tá? Então, o que a gente faz? Dois números que multiplicado me dê menos 8, que somado me dê menos 2. Eu tenho que x, que multiplica, lembra do produto notável, né? X igual a zero. 2 vezes 4 é 8, então aqui eu vou colocar 4 e vou colocar 2. Basta ver o sinal agora. Que 4 vezes 2 é 8. Somando ele, eu tenho um sinal negativo, menos 2. Correto? Então eu tenho, se é o sinal negativo, porque o negativo está no maior número, menos 2, e aqui, ou menos 4, e aqui mais 2. Ó, menos 4 que multiplica mais 2 dá menos 8. Menos 4 somado com mais 2 vai me dar menos 2. Pô, professor, não vi isso legal não. Então, olha aqui. Eu tenho menos 4 que multiplica mais 2. Menos com mais dá menos. 2 vezes 4, 8. Agora eu tenho menos 4 que somado com mais 2. Menos 4 somado a mais 2 vai me dar menos 2. Correto? Então aqui está soma e produto. Logo eu tenho as raízes o quê? X menos 4 igual a zero, eu terei que x1 é igual a 4. Subindo aqui, eu tenho que a segunda vai ser x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2, x2. Então, eu tenho essas duas raízes. Tá? O que ele pergunta para a gente, que eu acabei esquecendo, se uma raiz vale 4, tá aqui, a outra vale quanto? Menos 2, letra E. Ok? Bem tranquila também, gente. Bom, sabendo que o gráfico abaixo representa uma função quadrática, tá? Esta função é, então nós temos o gráfico, ele me deu duas raízes e me deu o vértice. Lembrando que a função f de x é igual ao quê? O ax ao quadrado mais bx mais c, correto? Então eu vou analisar aqui com uma coordenada, aqui é o zero, correto? Para uma coordenada aqui, esse aqui, ele é menos 1 e 0 para y, e aqui ele é o 3 para 0, tá? E aqui nós temos esse ponto 1 e menos 2. Então, analisando aqui esse primeiro ponto, menos 1 e 0, eu terei A, que multiplica menos 1 ao quadrado, mais B, que multiplica menos 1, mais C. Então, isso aqui ficará como A menos B mais C, correto? Essa é a primeira situação. Na segunda situação, vou fazer agora aqui com 3 e 0. Nós temos que A, que multiplica 3 ao quadrado, mais B, que multiplica 3, mais C, onde que nós teremos 9A mais 3B mais C, certo? Temos essa daqui. E temos a terceira situação, temos uma terceira situação, que é do vértice, 1 e menos 2. Nós temos que para 1x, eu tenho que A, que multiplica 1, tá? Que A que multiplica 1, mais B que multiplica 1, mais C igual a quem? A menos 2, que é o y, certo? Então, reescrevendo, eu tenho que A mais B mais C é igual a menos 2. Então, aqui, gente, nós vimos o quê? 3 equações. A menos B mais C, 9A mais 3B mais C, e aqui A mais B mais C menos 2. Opa, eu esqueci de fazer a igualdade aqui, gente. Perdão, tá?
Então, aqui igualei, opa, caneta, aqui eu igualei a zero. Aqui também é igualado a zero, tá? Igual a zero e aqui igual a zero. Então, nós temos essas três equações aqui. Nós temos 1, nós temos a 2 e nós temos a 3. Vamos montar aqui um sistema. Eu posso eliminar. Porque aqui, ó, eu vou escrever aqui primeiro a minha equação 1. A menos B mais C é igual a zero. Eu tenho a 2, 9A mais 3B mais C igual a zero. E tem a outra que é A mais B mais C, que é igual a menos 2. Correto? Eu tenho essa situação aqui. Gente, se a gente trabalhar com a primeira e a terceira, eu já consigo eliminar, né? Se eu já somar direto aqui, ó, a primeira com a terceira, eu elimino o B. Concorda comigo? Mas eu fico com duas variáveis ainda. E se eu fizer o contrário aqui, eu vou tirar dali, eu vou pegar o A menos B mais C igual a zero. Eu tenho A mais B mais C igual a menos 2. Né? Esse é o sistema. Se a gente somar, eu só vou eliminar o B. Mas se por um acaso eu pego e multiplico aqui por menos 1. Como ficaria isso? Se eu multiplicar isso por menos 1, gente, esse sinal do mais fica menos, o sinal do B fica mais, o sinal do C fica menos, concordam comigo? Agora, se eu somar todos eles, eu vou cortar. Mais com menos dá zero. Mais com mais dá 2B. Mais com menos dá zero. Isso ficou igual ao quê? Menos 2. Logo, o B vai ficar igual ao quê? Menos 2 sobre 2. B igual a menos 1. Achamos B igual a menos 1. Correto? Agora, se o B é menos 1, gente, vamos ver aqui, ó. O B não é menos 1. Se eu pegar agora aqui, eu vou pegar de cima. A menos com menos 1 mais C igual a zero. A mais 1 mais C igual a zero. Nós teremos que A mais C vai ser igual a menos 1. Certo? E agora eu pego essa daqui. 9A menos 3, que o B menos 1, mais C é igual a zero. Então, nós temos que 9A mais C é igual a 3. Então, nós temos essa segunda aqui, certo? Temos essa e essa aqui. Novamente, vamos montar um outro sistema. Que eu tenho aqui um outro sistema, onde que eu tenho que A mais C é igual a menos 1, e eu tenho que 9A mais C é igual a 3. Vou multiplicar por menos 1 aqui, nós vamos ficar aqui com, aqui vai ficar menos, menos, e aqui vai ficar mais, correto? 9A com menos 1A, 8A. Esse aqui some, vai ficar o quê? Menos com mais, menos com menos dá mais, 3 mais 1, 4. A é igual a 4 sobre 8, que é igual a 1 meio, correto? Então, o A vale o quê? 1 meio, tá? A vale 1 meio. Então, nós achamos o A que vale 1 meio. Eu substituindo agora aqui, né? Pegando esse A e jogando ele aqui, nós vamos ficar com A vezes 1 meio mais C igual a 3. Nós vamos ficar com C é igual a 3 menos 9 meios. Tirando o MMC, eu tenho 6 menos 9 sobre 2. Vamos ficar com menos 3 meios no C. Certo? Menos 3 meios.
Agora, montando a nossa equação com o que nós temos aqui, como vai ficar ela? F de x é igual, o A é meio, 1 meio de x ao quadrado, o B menos 1 menos x e o C menos 3 meios, ok? Então essa é a função. Qual é a alternativa que nós temos? Então ficou menos 1 meio x ao quadrado menos x menos 3 meios. Ó, até acabei esquecendo. Letra B, tá? Sorte que eu lembrei que tá aqui, ó. Letra B. Meio de x ao quadrado menos x menos 3 meios, certo? Espero que tenham gostado, tá? Curtam, se inscrevam no nosso canal, dê aquele like maneiro, para que a gente possa estar crescendo e podendo produzir mais e mais conteúdos para vocês. Que a finalidade da WJR Concurso é te ajudar você a passar nos seus concursos aí, tá ok? Um grande abraço, até o próximo encontro.